Fala galera, acabei de gravar um episódio extremamente inovador. O que você achou, João? Ótimo, falando sobre diversidade de todos os aspectos. Legal, roda a vinheta. Olá, turma, estamos aqui de volta nos estúdios da Shure para mais um episódio do videocast do NetSeg. E sempre que a gente está por aqui, eu peço para você que nos acompanha, deixa teu like aí, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e para você ficar com a gente aqui hoje, porque hoje eu estou com uma entrevistada muito especial, já passou por alguns episódios nossos do programa. Ela tem uma experiência na área de segurança que vem de alguns anos, é a doutora segurança, tem um programa que se chama Segurança em Pauta, do qual eu já fui entrevistado, tive a honra de estar lá com ela, mas nada mais, nada menos do que a Jô Dvoranovsky. Tudo bom, Luiz? Bem-vinda, Jô. Obrigada por essa Ótimo. abertura espetacular. É muito bom receber você sempre, assim, a gente está sempre com as portas abertas, você ilumina os espaços por onde passa, eu vejo, acompanho os teus programas, que recentemente eu tenho visto aí muita coisa nova, falando da insegurança em vários aspectos do dia a dia da vida das pessoas, né? Como que a gente melhora isso. E um especialista é melhor que o outro, eu tenho visto. Conta pra gente, como é que foi chegar nessa condição de identificar as inseguranças numa cidade como São Paulo? O programa começou falando sobre a insegurança tecnológica, realmente relacionada às tecnologias, né, de câmeras de segurança. E depois a gente foi vendo que o leque, a insegurança está, como tu falou, em todos os níveis, né, em todas as esferas. Então a gente sente insegurança desde aplicação, né, bancária, numa criptomoeda, a insegurança na vida, na maternidade, as mulheres, né, hoje em dia estão sempre nessa correria da vida e ficam postergando a maternidade, insegurança em todos os aspectos. E a gente foi convidando várias pessoas interessantes e foi fomentando, né, a nossa carteira de espectadores. Isso é muito bacana porque as pessoas acompanham e porque os assuntos são diversos. Então a gente consegue pegar todas as necessidades que a gente vai identificando na segurança. Agora a gente vai fazer uma entrevista sobre insegurança na velhice ou na velhice não, insegurança no cérebro, porque muitas vezes a gente tem preguiça de pensar com todas essas facilidades tecnológicas. Então a gente vai identificando e vai convidando pessoas especiais, como tu, para participar do programa. Ah, obrigado, mas você sabe que a semana passada eu tive aqui com a Silvia, ela tem um hub aí, uma startup que fala sobre envelhecimento, né, como envelhecer com qualidade. E você falou essa questão aí da mente que para, né? Eu acho que assim, a importância de você deixar a mente funcionando, tendo sempre uma atividade, é o que faz com que a pessoa permaneça com qualidade. Porque assim, eu vejo muita gente, é comum você ver pessoas que se aposentam e passam um tempo morrem, porque deixa de fazer aquilo que gosta, aquilo que faz, aquilo que... Então, não é só a insegurança, né? Mas a atividade da pessoa o tempo inteiro, manter a mente segura, vamos assim dizer, é importante, né? Manter... Como é que você cuida de tanta atividade que você tem hoje? Bom, eu adoro fazer diversas coisas e eu sou uma inventadora de coisas. Então, quando a gente não tem nada para fazer, a gente tem que inventar, porque ficar sem fazer nada, vendo televisão e vendo a vida passar, não dá. Não dá. Então, eu fui fazendo diversas coisas, né? Eu trabalho muito na yoga, então eu trabalho respiração, meditação, que isso me deixa em equilíbrio. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio para conseguir enfrentar a vida e, né, e não ficar triste com as coisas. Óbvio que nós ficamos muito tristes com várias coisas, mas saber enfrentar e saber absorver, porque tu sabe, na lei da evolução, né? Não sobrevive o mais forte, não sobrevive o mais bonito, sobrevive o mais adaptável. Então a gente tem que se Exatamente. adaptando às mudanças, se adaptando à vida que a gente vai encontrando e tirando de tudo isso o melhor suco que a gente pode fazer.
Ela é perfeita, porque assim, eu tenho ouvido muito falar sobre que a única certeza que nós temos é a mudança, né? Então, essa questão da adaptação é fundamental. Se não se adapta, acaba caindo Sim. fora, não tem jeito, né? Acho que, e estamos falando de vida, então não dá para cair fora da vida, né? A gente tem que adaptar E a e gente fala de vida e de empresas, né? Porque até mesmo as grandes empresas como o Kodak, que se não se adaptaram às mudanças, fecharam as portas. fechar as portas, exatamente, caiu fora. É isso, eu acho que é exatamente isso, né? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta bem pessoal, bem direta, né? Eu quero que você defina a Jo Dvoranovsky, acertei pela segunda Acertou, falou vez, direitinho. em 3 frases. 3 frases. Ahn, a Jodie Voranovsky é uma pessoa que busca encontrar o amor. O amor de todas as maneiras, né? Não só aquele amor, o amor pelo próximo, o amor pela sociedade, o amor pelos animais. Encontrar a maneira certa de viver a vida é com amor. Então, estou sempre buscando isso. Então, buscando a vida com amor. Criatividade. Eu acho que a gente tem problemas, a gente tem que sair desses problemas mais forte, buscando soluções criativas. Então, uma pessoa que ama, que quer amar, que é criativa e esperançosa, porque eu ainda acredito que o ser humano tem muito para melhorar. Hoje, Luiz, a gente consegue ver avanços tecnológicos, avanços na arquitetura, hoje cada vez mais prédios altos, né, que a gente está encontrando agora em Santa Catarina, no Brasil, vão construir um prédio de 138, 200. Andares, isso. É. Só que, se tu for analisar, o ser humano continua o mesmo. Ou pior, muitas vezes, porque a gente começa a encontrar o que um faz com o outro, passando a perna, matando, colocando numa mala. Então, será que o ser humano evoluiu como todas as outras questões, Tecnologias, né? tecnologias, né? O carro, a gente já está um carro híbrido, hidrogênio, daqui a pouco a gente vai ter um carro que está voando. E o ser humano, será que evoluiu na mesma velocidade? Então, eu acho que é a esperança. A Jodie Voranovsky, né, trabalha com amor, criatividade e esperança num mundo melhor. Que tríade! Nossa, excelente! Vamos partir por aí, né? Porque eu vejo que muito você fala em amor, eu vejo que você tem uma ligação muito grande com os animais, por exemplo, né? Tenho visto que você tem a 100%, como é que chama? Animais, Instituto 100% Animais. Então, acho que além de você ser uma inventadora, você é uma empreendedora nata, né? Vários negócios diferentes, né? E além dessa questão dos animais, né? Do empreendimento com animais, do cuidado com animais, que eu acho que tem a ver com esse amor todo que você está colocando, porque a gente não pode deixar o amor só virado por amor próprio, né? Você tem que olhar para o outro, para o próximo, e tem que olhar o animal como animal, tem que olhar cada um com um tipo de amor diferente, até, por exemplo, quando eu acho muito legal quando você vê pessoas que cuidam de planta, que tem a mão, não é a mão, é o amor, né? Tem gente que a planta que está morrendo na casa de um, você põe na mão de uma pessoa, ela dá uma, né? Aquilo revive, retorna. Então acho que esse amor é fundamental. Em termos de criatividade, né? Vou indo por esse lado da criatividade que é muito importante. Como atuar, como se organizar para atuar com criatividade em diferentes frentes? Sabe que hoje em dia o profissional ele está se especializando. E antigamente, o profissional, um artista, um profissional, ele era um generalista. Então a gente tem aí Leonardo da Vinci, que era filósofo, era médico, era pintor, era escultor, Michelangelo e tantos outros, né? Galileu, que entendia de astros e desenvolveu diversas ferramentas para o crescimento da humanidade, né? A melhoria. Eu consigo enxergar que a Joelma, ela é uma generalista, porque a gente conseguindo entender um pouquinho de cada coisa, eu entendo de segurança, eu entendo de vida, né? O que a gente faz para melhorar o nosso espírito, corpo, alma, mente, está tudo junto e separado ao mesmo tempo, para tentar buscar um equilíbrio. Então, sendo uma generalista, a criatividade vai crescendo. Então, agora a doutora Segurança está trabalhando, depois de diversos pesquisas do Anuário de Insegurança no Brasil, de Segurança no Brasil, não sei se tu verificou o último, as pessoas têm insegurança nas próprias casas. Então, eu comecei a trabalhar com essa parte de casas e tal, e me apaixonei
com designer de interiores. Daí tu fala, Olha nossa, que mais outra legal. coisa. Realmente, tu devia focar numa coisa, mas eu me sinto bem, como Leonardo da Vinci, de fazer diversas coisas. Então, a gente vai fazendo muitas coisas e vai a gente se completando como ser humano, como cidadão do mundo, né? E não só seguindo um ramo, porque muitas vezes, quando a gente é muito bom em alguma coisa, a gente acaba sendo ruim em E outra. outras E coisas. fica bitolado só naquilo, né? Esquece do restante E do é mundo à como sua uma volta. mesa. Tu imagina uma mesa de 4 pernas e uma super comprida, alta, e as outras mais curtas. Então eu encaro a vida assim, tentando evoluir em todas as esferas, né? Completamente diferentes, e para melhorar a minha vida, a vida das pessoas próximas a mim, de diversas pessoas que me assistem. E assim a gente vai tocando e vai crescendo, né? Parabéns! Uma visão totalmente diferente que, apesar de te conhecer há tanto tempo, não conhecia esse lado da Jo que também cria, né, situações diferentes. Não só inova com novos negócios, né, mas cria situações diferentes. E agora, já que você tocou no assunto do design de interiores, né, é a Black Rose, é isso? Isso, Black Como é Roses. que... Conta um pouco pra gente A aí. Black Rose, ela vem no nome do perfume que eu uso, que ele é Olha. feito com rosas negras da Turquia, que é o único lugar do mundo que as rosas são negras, porque Uau! não tem minério de ferro na terra. Então a ideia surgiu com o quê, né, Luiz? Trabalhar com designer de interiores com sustentabilidade, pensando sempre nas coisas simples que as pessoas deixam de aproveitar. Ah, a minha casa tem 50 anos, é um lixo. Vou jogar tudo fora e vou fazer de novo. Não, tem muita coisa que a gente pode reaproveitar, reutilizar e a tua decoração vai ficar muito bacana. Não é, Olha só. né? Então, assim, eu comecei a trabalhar muito com madeiras, reaproveitamento de pisos, de tacos e tal. Mas começou como um hobby e eu me apaixonei. Porque a gente deixar a pessoa bem instalada, bem confortável na sua própria casa. E a casa é uma coisa que te influencia. Então, por que as pessoas antigamente elas tinham uma casa linda com afrescos, né? Porque aquilo te fazia bem. Ver a arte é uma coisa que transforma as pessoas e hoje em dia, Exato. muitas vezes as pessoas estão morando em cubículos sem nenhuma dignidade artística, né? Eu brinco assim, porque a gente precisa ter uma peça bonita, ao menos uma, porque isso te faz bem. E a arte influencia no desenvolvimento do ser humano, nas questões, naquilo. O que o artista estava fazendo quando fez aquilo, né? Idealizou aquilo. E são muitas questões que a gente muitas vezes não entende e as pessoas passam a vida assistindo série no Netflix. Não me ofenda se tu assiste séries no Netflix, tá? Não, não se me ofenda. E nem você aqui. Mas muitas vezes as pessoas ficam assistindo a vida passar nas telas e não aproveitam a sua própria vida. E viver é isso, é sentir medo, sentir alegria, correr atrás e ser o protagonista da sua própria vida. Que as pessoas Nossa. muitas vezes esquecem. Não, excelente. E aí a questão da arte é uma coisa incrível que você falou, né? Assim, é, eu tive, não sou, um grande frequentador de museus, mas quando eu vou, eu gosto de parar em frente a uma obra e ficar entendendo, isso que você falou tem a ver com a conexão com o artista, né? De repente o artista estava pensando naquele momento em algo totalmente diferente do que você está vendo naquele momento, porque tem a ver com você, com como você está. Mas se você se permite viajar dentro da obra de alguém que até idealizou outra coisa para aquela obra, mas você está vendo algo que faz sentido para você naquele momento, esse é o dia a dia, assim. E você tem uma obra de arte em casa, né, dentro do seu ambiente, quando você chega em casa e fecha a porta, você consegue deixar para o lado de fora quando você tem algo novo, porque o legal da obra de arte é isso, ele é sempre novo, a cada momento você vai ver algo diferente naquela Incrível. mesma obra, porque você precisava daquilo naquele momento. Faz sentido? Muito, muito sentido. E, inclusive, quando a gente fala de uma obra de arte, a gente tem aí centenas de milhares de artistas de arte popular no Brasil e as pessoas não valorizam. Né? Então, assim, elas querem ir lá comprar alguma coisa chinesa que não tem nada de nada feito em série. Então, sabe, pensar, puxa vida, aquele cara lá fez aquele boneco de barro, né? E trazer para dentro da tua casa e tu pesquisar a vida daquele artista. Isso te traz muito valor agregado na tua própria vida, na vida
do artista que tu está adquirindo a peça, né? Então a gente não precisa falar, nossa, são peças de milhões. Não, todo mundo tem condições de ter uma peça de arte, seja de arte popular, na sua casa. Isso vai te trazer bem, né? Quando eu era criança, eu tinha Van Gogh em casa. Porque me fazia bem, eu nem sabia direito quem era Van Gogh, sabe? Os sóis de Van Gogh e tal. Então, assim, era uma cópia, mas a gente tem que entender e buscar o que aquilo ali significa. Por que aquela peça, aquela obra de arte, ela é tão famosa? Por que o mundo se apaixonou por Van Gogh, né? E entender esses meandros faz com que a gente cresça como ser humano, né? Tem tudo a ver, né? Você falou em grandes artistas, grandes nomes, né? Eu lembro que eu assisti a história do Mozart, né? Eu assisti o filme dele, que é o Wolfgang Amadeus Mozart. Se você não viu, tiver a oportunidade, assista, né? Ali conta toda a história dele, que às vezes no determinado momento parece até deprimente, porque ele foi um cara que ele era realmente aquilo que você falou, ele é dedicado naquela da música, a música vem na cabeça dele, era um gênio realmente da música, mas que foi ganhar dinheiro, se fosse pensar, a música dela, o que virou a música dele no mundo depois que ele faleceu. Então, assim, mas é uma história de alma, né? Porque música, a alma, ele traduz a alma na música dele, né? Na relação com o pai e tal. O filme conta muito isso. E agora, recentemente, voando, eu assisti um filme da história do Bob Dylan. E o Bob Dylan, sim, eu gostava uma coisa dele, da música dele, pô, já baixei o álbum dele agora porque cada música conta um trecho da história dele. O cara chegou em Nova York, ele era do interior dos Estados Unidos, em 1961, se não me engano, pelo vi no filme, com um violão nas costas, e saiu fazendo a música dele, e todo mundo que cruzava com ele, ele não fazia outra coisa sem ser tá tocando, tirando letra, escrevendo. E uma coisa que eu não sabia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o único cantor ganhou o Prêmio Nobel pelas composições que ele fez. Legal, olha só que legal. Olha como tu aprendeu, né? Olha como tu absorveu de um filme. Agora, imagina se tu vai ler um livro, ou vai ver, sabe, conhecer, estudar. Mozart, imagina, encanta milhares, milhões, bilhões de pessoas há quantos anos? O que é essa música dele? Agora, tu sabe que ele tinha uma coisa muito bacana. Mozart trabalhava, ele fazia as músicas em 432 MHz. Em 1953, teve uma mudança na indústria de sonorização. E eles começaram a fazer todas as músicas em 444 MHz. O que isso faz? Faz com que a gente, com 444, a música seja tendenciosa. Foi na época dos jingles, dos rádios, para as pessoas consumirem. Então, o Mozart, ele trabalha, depois busca na internet, no YouTube, 432 MHz, todas as músicas dele. Por que ele faz tanto sucesso? Porque isso é a velocidade, o som da velocidade das nossas células, do organismo. Olha isso! Vai vendo aí, gente? Presta atenção que a Jô de Voranópolis também é cultura. Muito legal. Que dica excepcional. Então, se a gente está se sentindo mal, coloca uma música do Mozart, a gente vai se sentir muito melhor rapidamente. E é por isso que há tantos e tantos séculos ele encanta as pessoas, né? Muito legal isso, né? E é bacana, né? Porque nós estamos aqui num templo sagrado do áudio, né? Da qualidade de áudio. Maravilhoso esse áudio. Tecnologias no áudio influenciando em como você capta determinado som, voz, emoção. E agora vamos ouvir Mozart para poder absorver ainda mais. Acho uma boa a gente finalizar o programa depois ouvindo uma musiquinha. Uma musiquinha. Aliás, você me deu uma ideia, viu? Começar a pensar nessa, hein? O William tá lhe dando risada, que sobra para ele as edições. Vamos começar a colocar um pouco, né? Vamos colocar um pouquinho da Mozart para a gente entender. Mozart para a gente entender o que é isso, mas muito legal. Então, voltando, quer dizer que a Black Rose oferece o tratamento do design interior nos ambientes. Com sustentabilidade, com carinho ao meio ambiente. As coisas gostam de ser tratadas bem. Isso aqui é o quê? Composto por átomos, né? E os átomos gostam de ser bem tratados. Então, a matéria, e a gente trata muito bem da Black Rose. Então, a gente pega peças antigas, a gente faz uma remodelagem, insere em ambientes. Isso começou como hobby, como eu te falei, mas hoje em dia várias pessoas estão chamando a Black Rose para fazer projetos para suas próprias casas. Por menores que sejam as casas, o que acontece?
todos esses aspectos, como eu te falei, uma peça de arte, uma música, a gente precisa, o ser humano adora música, faz bem. Sim. Então, né, vamos pensar de colocar uma caixa de som de boa qualidade e a gente vai assim criando um estilo de viver com classe que faz bem para as pessoas e com muita cultura envolvida, porque a cultura é o que difere tudo, né? Que difere tudo, nem faz bem para a alma, né, Jô? Você tem um ambiente assim. E quem é o teu cliente hoje? Quem é que te procura? Quem pode procurar a Black Rose para ter uma solução como essa? Qualquer pessoa pode entrar em contato conosco. Nós temos o nosso Instagram, nós temos toda a nossa comunicação e vai falar diretamente com a minha assistente, comigo, e a gente vai fazer uma análise, né? Uma anamnese domiciliar. Olha, na verdade, Anamnese residencial. é. E a gente vai entender o que a pessoa está buscando. Porque para a gente fazer um projeto, hoje em dia, hoje tem diversas inteligências artificiais que fazem um projeto da casa em 3 segundos. Sim. Tu tira uma foto, coloca lá e ele faz projetos lindos. Mas o que é isso, né? Será que essa rapidez é o que eu quero? O que eu estou buscando para minha casa? Então, as pessoas estão muito imediatistas, Luiz. A gente precisa ter aquele contato, conversar, tomar um cafezinho, né? E entender o que a pessoa precisa para a sua casa. Então, é isso que a gente faz. Buscando sempre trabalhar com todos os materiais que ela já possui em casa, os móveis, sabe? De uma maneira diferente, uma iluminação diferencial. Nada sem gastar, porque eu acho que cada dia que passa a gente está aí, né, com guerras eminentes que se aproximam, podem se aproximar. E eu acho que ninguém quer ficar gastando dinheiro à toa. Sim. Dinheiro é uma coisa cara para todo mundo. É ótimo, eu tenho dinheiro, eu vou fazer tudo novo. Ninguém aqui tem, né? Ninguém não. Tem muita gente que quer gastar, mas rasgar dinheiro dói no coração, né? Outra coisa diferente, é. Então, sempre com essa pegada de sustentabilidade, reaproveitamento, podem entrar em contato conosco no Instagram blackrose.interiores e a gente conversa. Não, legal, vou deixar aqui blackrose.interiores para você que tem interesse, uma dica fundamental, você ter a sua casa um lugar de apoio e acolhimento para quando você chega com toda a neura da cidade, chega em casa, ou nem na cidade, né? Tem muita gente que mora aí nos condomínios e precisa desse acolhimento quando chega em casa, né? Todo mundo precisa, né? Legal, Joma, que bacana ver você com novas frentes, novas atividades, trazendo dicas culturais, né? E com leveza, né? Porque assim, quando você trata material, porque é diferente de um retrofit, eu imagino, que vocês fazem, o reaproveitamento é uma forma que às vezes, veja se eu estou errado, você coloca uma peça que estava lá mal colocada em nova posição, com uma iluminação certa e tal, você já... É que eu também faço a análise de Feng Shui. Então, eu pego a casa, porque energia, como eu falei, né? Os átomos aqui a gente tem nêutrons, prótons e tem os elétrons. Então, eu pego o Feng Shui, que é uma arte milenar, aplico na casa ou no cômodo e a gente consegue identificar o lugar certo para aquela peça, que vai fazer a diferença total. Então, também, eu vou ter que te falar que eu trabalho com esses subterfúgios, né, milenares para fazer uma decoração interessante. Legal. Mas o que eu vejo, assim, Luiz, por exemplo, vou contar uma história bem bacana. Eu conheci uma pessoa e, conversando com ela, assim, ela, então, eu estou trocando o meu taco por porcelanato. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Tá lá na caçamba, na frente de casa. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá buscar os tacos da mulher. Hoje a mulher virou minha amiga, né, a Kátia. A Kátia virou minha amiga. Eu falei, peguei todos os 50 metros de tacões de IP que não existe mais, gente. Então, tu imagina, ela estava numa casa aqui, morando há 50 anos. Eu peguei todos e guardei. Depois eu fui fazer um outro apartamento, reutilizei esses tacos no apartamento. Já reutilizou? Que legal. Ficou maravilhoso, lindíssimo, assim, porque... Aqueles tacos já foram uma árvore, né? Essa árvore já alimentou muitos micro-animais, deu frutos, ajudou pássaros, os pássaros fizeram ninhos, e jogando no lixão. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de reaproveitamento, que é o que faz diferença. Pequenas coisas na reforma que a gente pode pensar com carinho, com amor, daí respondendo a sua primeira pergunta, né? Porque tudo que a gente faz com amor sai muito bem feito. Muito legal, mas aí, legal que, pelo que eu entendi, a madeira
recebe vários tratamentos, né? Você reaproveitou, fez o tratamento necessário para a Nem madeira, teve tanto tratamento, só foi limpar a madeira, colocar no chão, lixar, lixou. passar a resina e ela tá linda, Que legal, encantando uma Jô, casa que maravilhosa, legal, com uma que família legal. querida, levando vida, sabe? E é onde a gente bacana. pisa, né, Luiz? Porque tem gente que gosta de colocar porcelanato, mas se a gente se as pessoas têm condições de usarem materiais naturais, isso faz muito bem para o ser humano. O ser humano, ele é da natureza, ele não é para andar. A conexão com a sua casa fica melhor, né? Se fosse para a gente andar em cima do petróleo, né, como hoje todos os pisos e todas as coisas que a gente encontra aí feitas à base de petróleo, a gente teria nascido lá embaixo, né? Sim. Né? E não Exato. o petróleo. Então, assim, a gente tem que entender um pouco e sentir a natureza da vida para desenvolver, seja o que for. Que bacana, Jô. Estou impressionado de ver, viu? E muito bacana. Parabéns pela sua iniciativa, né? Você continua lidando com as inseguranças, encontrou entre milhares de inseguranças uma forma de levar essa energia para casa, para dentro de casa, para o conforto do contato e conexão com a natureza. Excelente, meu. Doutora Segurança é isso, né? Isso, muito E o pessoal legal. tem que entrar no nosso canal, Insegurança em Pauta, no YouTube, Vou deixar aqui também, então, para duas assistir informações. todas essas dicas, todas estão lá, bem abrangentes. Muito legal. E eu recomendo, porque realmente eu assisti muitos episódios de diferentes frentes e formas de olhar, mas todas elas que a gente enfrenta no dia a dia, estando aqui na correria da nossa grande cidade, né? Muito legal, Jô. Bom. Ficaria aqui horas batendo papo com você, falando. Obrigada pelo convite novamente, foi conversando. muito importante aí numa nova fase da vida da Doutora Segurança. Legal, E legal. espero vir várias e várias vezes aqui, cada vez com coisas de novidades, novos projetos, porque a vida é isso, A vida é isso. mudança. E não vão faltar convites. Você sabe que eu adoro ter você, a tua presença. Quando você aceita, eu já fico todo animado, já deixo a data reservada. Muito legal. Muito obrigada, Luiz. Bacana. Obrigado a você. Gente, que foi isso hoje? Foi uma aula. Você que ficou até agora aqui, super obrigado. Eu imagino que você entendeu a importância de você deixar seu like aí, de você encaminhar isso para muita gente, para que muitas pessoas possam ter essa informação de como transformar a energia da própria casa, entre outras que nós falamos aqui. Então, não está inscrito, se inscreve, deixa seu like, como já comentei, e ativa o sininho, porque semana que vem tem mais informação para vocês. Tchau.